Olá, amigo internauta! Antes de a gente perguntar para vocês se uma determinada atitude é moral ou não, eu vou pedir para que você vá lá na nossa página, O Astrólogo, no Facebook, O Astrólogo, lá no YouTube. Curta, inscreva-se, compartilha, explode o dedo no like, ok? Então vamos lá. Essa semana que passou, a gente esteve acompanhando algumas coisas que aconteceram na nossa cidade, né? Já tem umas 2 semanas atrás, o jornalista Elton Romano fez uma matéria aí, onde ele publicou na página dele, onde ele dizia o seguinte, que a prefeitura em 2 anos gastou cerca de 180 mil reais com um programa chamado Boteco na TV do Luiz Carlos Melo Júnior. O Melo Júnior ficou bravo com o Elton, foi lá na página do Elton, escreveu um monte de coisa lá, questionando a matéria, o porquê disso, o porquê daquilo, se era caro, se era barato, se é legal ou ilegal, dizendo que estava tudo certo. E as pessoas foram batendo papo com ele, conversaram daqui, conversaram de lá. O Elton também. Aí essa semana, ele teve aqui na cidade atrás do Elton, né? Filmou o Elton, saiu andando atrás do Elton, falando coisas, perguntando coisas, ele não estava certo, isso estava errado, aquilo. Enfim. Eu acho que você que está aí acompanhando aquelas atitudes do presidente Bolsonaro, quando ele xinga jornalista, persegue jornalista, briga com jornalista, você que gosta dessas atitudes, deve ter gostado disso. E você que não gosta dessas atitudes, também não deve ter gostado daquilo que aconteceu com o Elton. Isso é uma clara tentativa de intimidar, de calar o jornalista, de calar a imprensa. Uma coisa que é inadmissível. Nós estamos aí em pleno século XXI, né, pessoal? Nós estamos aí numa constituição social aí que garante a livre manifestação do pensamento. Então, todo mundo tem direito de falar o que pensa, o que quer, o que não quer, e responder eventualmente pelos seus excessos, pelos seus abusos. Aliás, amanhã, dia 5 de outubro, a nossa Constituição Federal de 88 completa mais um ano. E a gente é obrigado a, mais uma vez, ver que a liberdade de expressão do jornalista está sendo cerceada. O jornalista escreveu uma matéria séria, com informações verdadeiras, e foi perseguido por uma pessoa que também faz televisão, que também age num meio de comunicação. Então eu gostaria de inicialmente lamentar essa perseguição aí promovida pelo Melo Júnior contra o Elton Romano. E eu queria dizer para vocês o seguinte, essa questão, deixa eu colocar para vocês aqui nosso primeiro quadrinho aqui para vocês irem acompanhando, né? Então vamos lá, ó, o que o Elton falou, que a prefeitura pagou aí, ó, dá uma olhadinha, vamos lá. A prefeitura pagou aí nos últimos anos 280 mil para um programa que é produzido pela sobrinha do prefeito. Esse programa se chama Boteco na TV e passa na SBT, né? Na rede VTV. E aí, quando o Elton foi perseguido, ele perguntou, o Melo Júnior perguntou para ele, quanto que dá isso por mês em 2 anos? Dá de cerca de 16 mil reais. Você acha que isso é muito? Você acha que isso é pouco? O que você acha? Eu fiz alguma coisa de errado? Melo Júnior, seguinte, a questão não é que você tenha feito algo de errado ou não, legal ou ilegal. Uma questão que eu quero colocar para a população pensar é o seguinte, pessoal, vocês estão assistindo o prefeito Felipe Augusto e o vice-prefeito Reinaldinho cortar um subsídio que dava para a AMES nesse mesmo valor, cerca de 16 mil reais por mês. Olha só que interessante. Então, Felipe Augusto e Reinaldinho não dão 16 mil reais para a AMES por mês, que faz há 40 anos um trabalho de excelência no município, para gastar 16 mil reais num anúncio de TV, num programa de TV que não fede e não cheira na vida da mulher sebastianense que precisa da AMES. Não fede e não cheira na vida da mulher sebastianense que precisa de uma DDM melhor para ser atendida, que precisa de uma casa poderosa que funcione de verdade, lá na Costa Sul, porque a daqui do centro não está funcionando muito bem. A AMES continua trabalhando graças aos esforços dela. A AMES foi largada de lado. Então, a primeira coisa que eu pergunto para vocês, como eu já perguntei lá atrás, Felipe Augusto e Reinaldinho gastam 16 mil reais
para fazer propaganda na TV, mas não gastam 16 mil reais para cuidar da mulher. E aí, Felipe Augusto e Reinaldinho, gostam da mulher sebastianense? Gostam de mulher? Reflitam, pensem se essa é a seriedade dos comandantes da nossa cidade, aqueles que mandam no dinheiro da cidade. Foi nesses dois aí, ó, que você votou. E foi nesses dois que você não votou, mas que infelizmente cuidam do seu dinheiro. Fazer o quê? E uma outra coisa que eu quero colocar para vocês, para a gente começar a discutir, é o seguinte, olha, o artigo 37 da Constituição Federal, ele traz aí alguns princípios, né? A administração pública direta e indireta, qualquer dos poderes da União, dos estados, federal, municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bom, o artigo 37 ele traz linhas gerais de quase tudo que a administração pública tem que ser. Quando ela fala na legalidade, eu acho que é praticamente 100%, né? Porque tudo tem que ser legal. Mas existem outros princípios aí que decorrem de outros artigos aí, mas vamos ficar com isso aqui. E por quê? Porque eu quero chamar a atenção para vocês para uma outra situação. Primeira coisa, vocês viram aí o princípio da publicidade, né? Vocês viram aí o princípio da moralidade. Então, eu quero lembrar para vocês, vocês sabem o que é nepotismo? Vocês lembram o que é nepotismo? Então dá uma olhadinha aí no que diz a súmula vinculante 13. Dá uma lida aí, eu vou colocar na tela cheia para vocês, ó. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por afinidade até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo, missão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. O nepotismo começou a ser criado porque muito governante nomeava, né, a família inteira. E não só a família dele inteira, mas famílias inteiras. Vocês estão vendo aí que o princípio da moralidade lá do artigo 37 é que deu margem para essa súmula vinculante 13. Ou seja, quando o prefeito nomeia um parente dele, ou dois parentes, né, marido e mulher, que não são parente dele. Então, se você é marido e você é mulher, e vocês estão nomeados em cargo, em comissão aí na administração pública municipal, vocês estão na súmula 13, nepotismo. Você aí, tio e sobrinho, que estão nomeados em cargos públicos e não tem relação direta com o prefeito, vocês estão inseridos, né? Porque a súmula 13 diz com autoridade nomeante ou não, em linha reta ou colateral, né? Então isso significa que o princípio da moralidade está inserido aí, ele deu origem à súmula vinculante 13. E por que eu estou falando disso daí com relação a essa questão do Elton Romano e do Melo Júnior? Porque o direito administrativo, quando a gente fala de coisa pública, de bem público, de dinheiro público, a gente tem que ter em mente alguns outros princípios e outras coisas que não se aplicam ao direito privado, né? Quando você pega o seu dinheiro, a sua empresa, você quer contratar sua família inteira, você contrata, o dinheiro é seu, a empresa é sua. Mas quando o dinheiro não é seu, quando é pública, não é assim que funciona. Quando você quer comprar algum bem, você quer fazer alguma reforma, né? O que acontece? Você tem um procedimento público, uma licitação para seguir, certo? Então, essas coisas, quando a gente fala de administração pública, a gente tem que pensar que a coisa é pública, que é diferente, que não dá para eu fazer o que eu quero com o dinheiro público. Eu tenho que fazer aquilo que a lei manda, aquilo que a lei permite, aquilo que a lei autoriza, certo? Por que eu fiz a pergunta para vocês se é moral ou é imoral? Quando o prefeito nomeou a irmã dele para ser secretária de cultura do nosso município, e quando o prefeito faz um contrato com uma empresa particular onde a sua sobrinha, filha da secretária da saúde, é a produtora, ou seja, ela recebe dinheiro da televisão
do terceirizado ou de alguém ali para produzir o conteúdo, a gente tem que começar a pensar se essa contratação, se esse pagamento, se ele é moral, se ele atende à moralidade, se ele não está muito ligado a essa questão do nepotismo. É nepotismo pela súmula vinculante 13? Não! Mas se a gente pescar o que está na súmula vinculante 13, a gente consegue traçar um paralelo e questionar essa situação, se ela é moral ou não, se ela não é muito parecida com uma situação de nepotismo. Ah, mas ela, a funcionária, a sobrinha do prefeito, ela é funcionária, ela é empregada da empresa de televisão e não da prefeitura. Sim, mas quem está pagando o anúncio é a prefeitura, é o tio prefeito, é a secretaria, pode ser que seja a secretaria da mãe secretária que esteja pagando esse anúncio. Indiretamente, ela vai receber esse dinheiro, porque ela tem um salário, ela recebe para fazer aquele serviço. Então, diretamente, a sobrinha do prefeito não recebe esse dinheiro, mas indiretamente, ela recebe, porque ela recebe para trabalhar para essa empresa. E aí é que eu traço um paralelo para vocês e trouxe para vocês essa questão do nepotismo. É nepotismo? Não. Pela súmula vinculante 13? Não. Viola, em princípio, o princípio da moralidade que a gente trouxe para vocês aí, consagrado no artigo 37 da Constituição? Não. Né? Porque o prefeito não nomeou a sua sobrinha para ocupar um cargo público comissionado, né? Mas o prefeito contratou uma empresa para fazer propaganda da nossa cidade, mostrando a imagem dele, mostrando a imagem de outras pessoas. Dá para a gente questionar até o princípio da impessoalidade, se foi quebrado ou não. Ele contratou e pagou por esse serviço. Serviços esses de uma empresa que a sua sobrinha é funcionária, que a sua sobrinha recebe dessa empresa. Então, indiretamente, o nosso dinheiro, o dinheiro da prefeitura, foi usado para pagar um programa que paga a sobrinha do prefeito. Nada contra a pessoa da sobrinha do prefeito. Pode ser, eu não a conheço, não a conheço profissionalmente. Pode ser que seja uma grande profissional, uma excelente profissional. E se for, parabéns e desejo sucesso. Mas a gente não pode deixar de questionar se essa situação, se ela é moral, se ela está correta sob o aspecto do princípio da moralidade. Da legalidade, tudo bem. O prefeito pagou uma empresa, uma terceira empresa, para fazer uma propaganda da prefeitura. Mas essa empresa é quem paga o salário da sobrinha dele. Então eu queria perguntar para vocês, deixar para vocês no ar aí, o que vocês acham? Vocês acham que essa situação se assemelha à questão do nepotismo? Vocês acham que essa situação aí que a gente está trazendo para vocês, que ela é moral e, portanto, ela é legal? Estou trazendo essa questão para que vocês pensem, que eu tenho certeza que muitos de vocês acompanharam a questão na rede social, viram a situação, o que aconteceu, e deixar aqui. A questão, Melo Júnior, não é se você prestou um serviço bom, de qualidade ou não. A questão não é simplesmente se o seu serviço é o mais barato ou é o mais caro do Brasil. A questão não é essa. Pode ser que você tenha cumprido todos os princípios, pode ser que seja legal a contratação da sua empresa, pode ser que realmente o seu preço seja bom, pode ser uma série de coisas. Mas quando a gente fala de dinheiro público, a gente não pode esquecer nunca o princípio da moralidade. E aí, quando a sobrinha do prefeito trabalha para o seu programa, produz no seu programa e, portanto, recebe indiretamente o dinheiro de nós, munícipes, nós temos que questionar, sim, esse contrato. Nós temos que questionar, sim, se isso é certo, se isso é correto, se isso é legal, sob o aspecto da moralidade, certo? Então, pessoal, para que vocês não se esqueçam, pensem, Felipe Augusto e Reinaldinho gastam 16 mil com publicidade, mas não gastam com a Ames. Indiretamente, esse dinheiro que é pago para essa empresa, é responsável por pagar o salário da sobrinha do prefeito. E aí, pessoal,
Vocês acham que isso é uma situação moral? Sim ou não?